Passou um filme agora, né? Cantando essa canção que nós cantamos lá, acho que em 2009, né? Quando a gente estava começando essa construção, ou seja, mais de 16, 17 anos atrás, a gente falou: com coragem, vamos trabalhar e o Senhor agirá. Que privilégio, que alegria. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é o verso tema desse mês de maio, Colossenses 1,17. Cristo, antes de tudo, nele tudo se completa, se faz. Como igreja necessitamos voltar a ver o Evangelho na sua perspectiva original. Como igreja, precisamos experimentar diariamente o poder renovador de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. A fé em Cristo deve moldar a nossa vida pessoal, mas também revelar a pessoa de Jesus Cristo em nosso dia a dia. O significado da vida e obra de Jesus, visível em você e em mim. Será outra vez conhecido e desfrutado por aqueles que estão ao nosso redor. A pergunta de hoje é: você é um trabalhador competente? Como você é no seu ambiente profissional? O que as pessoas veem em sua vida e comentam sobre a sua forma de trabalhar? Você já parou para pensar nisso? Mas eu não estou nem aí. Eu me lembrei de um rapaz que estava no metrô e um senhor chamou a atenção dele porque ele estava sentado na cadeira de preferencial e ele tinha talvez uns 13, 14 anos e tinha várias pessoas idosas do lado. E ele ficou fazendo de desentendido. E o rapaz, o senhor, foi bem firme. O senhor quer sentar aqui? O senhor quer sentar aqui? O senhor quer sentar aqui? A senhora quer sentar aqui? 4 pessoas e ele olhando. Aí o moço falou: por favor, você pode ceder o lugar? Nenhuma dos 4 queria sentar, mas ele foi firme, até que aquela pessoa, aquele rapaz jovem levantou. E aí eu me empolguei e fui junto com o rapaz. Falei assim: percebe o que você está fazendo? E comecei a chamar a atenção dele. Sabe o que ele falou para mim? Estou nem aí. E eu continuei falando. Ele falou: estou nem aí. Eu vi a hora que ele ia partir para cima de mim, daquele senhor. Se a gente fala do nosso trabalho, e aqui o assunto é trabalho, será que Deus está se agradando da nossa forma de trabalhar? Deus está sendo honrado em nossa segunda-feira, no nosso decorrer da semana? Ou Ele se agrada só desse momento de culto,
quando a gente canta e ora. Não. O nosso devocional comunitário apontou nesses dias, não sei se você percebeu, desde o dia 1º de maio, a gente tem entrado nessa temática de trabalhar para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, e depois 22 a 25 é o nosso texto de hoje. Deus tem uma mensagem para você, e ela está escrita em Colossenses capítulo 3, a partir do 16. Só que eu convido você, antes da gente ler o texto, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque é a sua palavra e ela fala conosco. Obrigado porque contamos com o auxílio do teu Espírito Santo para revelar ao nosso espírito o que precisamos aprender nesta manhã, o que precisamos mudar nesta manhã, o que precisamos decidir para a nossa vida toda. Obrigado, Senhor, porque abrimos a sua palavra com fé. Em nome de Jesus. Amém. Que a mensagem a respeito de Cristo, eu estou lendo da versão NVT, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, enquanto vocês ensinam, aconselham uns aos outros em toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Aí vem um recado aí, para as esposas, para os maridos, para os filhos, que nós vamos ver na semana que vem. Sujeitem-se, amem, obedeçam. O Jorge já deu um spoiler, domingo passado. Domingo que vem vocês não percam, porque o pregador é um pregador especial. André Paiva, olha só, vocês vão querer perder a estreia dele, né? Mas se julgar pelo que está fazendo na bateria, vai ser uma benção, amém. Continuando no verso 2, diz assim: escravos ou empregados, em tudo obedeçam os seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. E em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor é ao Senhor a quem servem. A minha versão, que o Senhor a quem serve é Cristo. Mas se fizerem mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Se a gente olhar um pouquinho para o contexto do capítulo 3, desse tratado teológico apresentado pelo apóstolo Paulo, Colossenses é um dos livros, ou uma das cartas mais ricas em teologia cristocêntrica. Ele apresenta a superioridade, a supremacia de Jesus Cristo e do Evangelho. Então, o contexto dessa carta mostra que o Evangelho
ressignifica a nossa forma de trabalhar. O Evangelho ressignifica a nossa vida. Observemos nos versos iniciais do capítulo 3, o Evangelho moldando a vida do cristão. Como isso acontece? Logo no verso 1 diz: vocês ressuscitaram para uma vida nova com Cristo. Esse Cristo que está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E ele diz mais: vocês não só ressuscitaram, mas vocês morreram para a sua antiga vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E esse Cristo que é a sua vida está sendo revelado ao mundo inteiro. Interessante que a vida nova é vida que nasce da ressurreição, mas também da mortificação do ego. Por isso ele vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida agora recebe o poder de Cristo e encarna a pessoa de Cristo. É o Cristo se fazendo visível em nós. Novamente. Portanto, verso 5: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aí ele vai dizer uma lista: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, e vai dizendo ganância, idolatria. A lista é grande, mas ele diz: se vocês se despiram da sua antiga natureza, verso 9, final do verso 9, ele vai dizer: revistam-se da nova natureza, verso 10, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador, à medida que aprendem a ser como o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, isso, aquilo, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos que o recebem. Então a vida nova, ela floresce quando o pecado morre. A vida nova nasce do poder de Cristo na ressurreição, mas ela floresce quando o pecado morre, quando o desejo pelo que é mal, pelo que é idólatra, pelo que é perverso, é despido, como uma roupa que a gente tira, que é retirado da vida, e a antiga natureza é mortificada, e a nova vida, a nova natureza de Cristo, é vestida em nós pelo Espírito que glorifica Cristo. Ou seja, a antiga natureza é transformada para que conheçamos e pareçamos o Senhor, o nosso Criador. Em outras palavras, para que nós vivamos como embaixadores e embaixadoras, representando o nosso Criador. A vida de Cristo nasce, floresce, mas também assume o comando e a prioridade. A vida de Cristo em nós assume o comando e a prioridade e passa a ser desfrutada em intimidade, na nossa vida pessoal, mas também em comunidade, na nossa vida em família.
Olha só o verso 12: visto que Deus os escolheu para serem o seu povo santo e amado, revistam-se. Olha só quanto esse verbo vestir está aí. Revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E aí tem uma lista. Mas ele vai dizer lá no 14: acima de tudo, revistam-se do amor. Porque lá em Coríntios, capítulo 13, ele diz que o amor é superior. E junto do amor vem os frutos. Ele fala lá em Gálatas 5. Você foi escolhido, mas você precisa se vestir das virtudes da natureza de Cristo. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração e seja sempre agradecidos. A vida nova nasce, floresce, assume o comando, mas também ela aparece, mostra os seus frutos quando o amor é encarnado. E o resultado é o shalom, a paz e a gratidão. Preenche e transborda em ensino, orientação, adoração, coração grato. É assim que começa o nosso texto base. Olha o verso 16 do nosso texto base que eu li anteriormente. Que a mensagem a respeito de Cristo, tudo isso que eu comentei agora, é o Evangelho, que nos dá nova vida, transforma-nos de dentro para fora. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza ou plenitude, preencha a vida de vocês. O Evangelho vai preencher, mas primeiro é preciso esvaziar, tirar. Não dá para vestir uma roupa nova em cima da roupa suja e velha. É preciso tirar a roupa suja. É preciso esvaziar para que Cristo preencha vocês com a sua vida. E aí começa a nossa mensagem de hoje. Como é que nós estamos trabalhando? Como é que é você no seu ambiente profissional? Não importa se você é um atleta, um gerente, um engenheiro, uma dona de casa, um desempregado, não importa. Importa a maneira como o Evangelho está ativo na sua maneira de enfrentar o seu ambiente. O Evangelho de Cristo em você transbordará em ações como do próprio Cristo no seu ambiente de trabalho. Vou repetir: o Evangelho de Cristo em você transbordará em ações como do próprio Cristo no seu ambiente de trabalho. Quando isso irá acontecer? Vou falar de 3 características desta vida profissional que transborda. Quando a sua vida pessoal e profissional revelar um servir sincero, anota aí. Quando a sua vida pessoal e profissional
revelar um servir sincero, um trabalho sincero, Cristo estará transbordando nas suas ações. O que é um servir sincero? O verso 22 vai nos dizer que é um servir de todo o coração, servir com sinceridade ou pelos motivos certos. Como posso saber se eu estou servindo com a atitude correta? O texto explica. Não apenas quando eles, os empregadores, estiverem observando, mesmo ou no anonimato, quando ninguém vê, você está servindo com fidelidade. Quando ninguém vê, mas também, especialmente, por causa do seu temor ao Senhor. Porque você teme a Deus, porque você ama a Deus, respeita Deus, o seu servir torna-se um servir sincero, sem cera, sem subterfúgios que pareça, mas não é. Sem qualquer outro motivo que não seja o de agradar ao Senhor, o seu Senhor e o seu Rei. Como posso saber se estou servindo com a atitude correta? Quando a motivação do meu coração for genuína. Talvez fazendo um paralelo com o nosso servir na igreja. Na mesma motivação que faço o meu ministério, seja no louvor, seja no ensino, seja na oração, em missões. Que ministério? O ministério aqui é descrito por Paulo como ensinar, orientar, adorar. Porque ele vai dizer no verso 16: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Você não é sábio, eu não sou sábio, mas a palavra de Deus tem toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos, com o coração agradecido. Outra versão diz, em singeleza de coração. Quando fazemos as coisas com gratidão pelo privilégio de trabalhar na casa do Senhor, pelo privilégio de trabalhar na minha profissão, que eu me preparei, estudei, prestei várias e várias horas de preparação. Isso é um servir sincero. A Bíblia, a mensagem resume assim: não façam apenas o mínimo, mas o melhor que puderem. Sabe aquela coisa, eu vou fazer isso aqui, mas me pediu para fazer isso, então eu vou fazer isso. Ah, mas tem essa... Ah, não, mas... Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, a Gláucia veio para o ensaio aqui, se vocês sabem, né? O grupo veio, ensaiou, porque hoje tinha o café, eles estudaram a Bíblia antes do culto. Você acha que chega aqui é só cantar, né? Não, tem muita coisa. E ela me deu uma tarefa, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Ela disse assim, olha, pode fazer a carne para lasanha? Opa! Aí eu falei, lasanha? Eu quero.
Então fui lá, cortei, piquei, preparei a carne. Só que a carne tinha 1 quilo. Eu tinha que preparar meio quilo e guardar meio quilo. Fiz tudo direitinho, guardei o meio quilo. Aí fui lá para continuar minha pregação, estou lá. Aí eu li essa parte aqui. Eu lembrei que eu tinha guardado do jeito José Freitas e não do jeito Gláucia. Porque a Gláucia, quando ela guarda a carne, ela coloca numa vasilha e ela pega uma fita crepe, uma caneta e ela escreve carne moída e cola na vasilha e depois ela guarda. E aí, quando eu estava fazendo isso aqui, eu tive que sair do meu escritório, ir até a cozinha, tirar a carne do freezer, pegar a caneta. É assim que você tem que trabalhar, irmão. Não façam apenas o mínimo, mas o melhor que puderem. Lava essa louça aqui, lava, coloca para secar, não, enxuga e guarda. É assim. Não é só na igreja que tem que fazer, não. Na sua casa também, sua esposa vai amar. Mas eu quero terminar essa parte perguntando para você, você já pensou, fazendo o seu trabalho normal, com o mesmo coração, com a mesma gratidão que você presta o seu culto no domingo? Como é que você presta o seu culto no domingo? Imagine que a vida é culto e o culto é vida. Não há diferença quando você está aqui cantando, adorando, ensinando o seu irmão. Não há diferença quando você está sentado no seu escritório com aquelas pessoas, com aquele chefe. Não há diferença. É com o coração sincero que nós somos chamados a transbordar o Evangelho. Em segundo lugar, se nós queremos transbordar o Evangelho no nosso viver além do culto, nós precisamos servir de bom ânimo. Verso 23 nos aponta isso. Servir de bom ânimo é aquele tipo de trabalho que se mostra em suas ações, em suas expressões e apontam para a pessoa do seu Senhor. É uma forma de expressar que transmite ânimo. Olha o verso 17. Em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Tem que abrir o freezer, pegar a caneta, graças a Deus. Tem que fazer o café, tirar o lixo, recolher a mesa, fazer a mesa da ceia, graças a Deus. Servir com bom ânimo é servir, como ele diz aqui, façam em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus, o Filho de Deus, é engrandecido enquanto você trabalha. O Deus Pai é louvado enquanto você trabalha. O trabalho bem feito glorifica, porque expressa em si mesmo satisfação, ânimo, propósito de servir. Você já imaginou você fazendo o seu trabalho e as pessoas ao seu redor percebendo a satisfação que você tem
em fazer aquilo. E as pessoas ao seu redor dizendo: louvado seja o Senhor pela vida desse irmão. Isso é um testemunho. Uau! Eu preciso conhecer essa pessoa, porque não é possível, nesse ambiente aqui, e ela fazendo com tanto esmero, servir de bom ânimo. E em terceiro lugar, se queremos ver o Evangelho transbordar da nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, devemos servir focados no Senhor. Versos 23, na parte B, 24, vai nos dizer isso. E o servir, ele diz, como se fosse para o Senhor. Mas não é para o Senhor? Sim, mas é para a pessoa que está ali. Olha, eu estava num casamento, sábado passado. Pensa num casamento, num lugar, num tudo. Mas ao terminar o casamento eu tive que falar, porque os profissionais que estavam trabalhando naquele casamento eram diferenciados. Fotógrafos, músicos, as moças que... Era uma coisa muito diferente. Eu não me contive e falei: que lugar, que pessoas, que música maravilhosa, mas que profissionais estão aqui nos servindo. E eu pensei que era só na cerimônia. Depois, os garçons eram educados. Ah, claro, né, pastor? Imagina que eles estavam ganhando uma grana. Provavelmente, todos aqueles profissionais eram profissionais muito bem remunerados, por isso eles estavam sorrindo. Claro, o reconhecimento do nosso trabalho, mas o que o texto está nos dizendo, que nós devemos servir, não pela recompensa material, mas porque o Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens. É servir no chamado e propósito para o qual Deus nos trouxe nessa terra. Você sabe o propósito para o qual Deus te criou? Viva nele. Se você não sabe, você já tem um propósito. Descubra. Qual é o propósito para o qual Deus criou você? Lembre sempre que o Senhor a quem servem é Cristo. Não é o seu chefe, não é o seu patrão, não é a sua empresa, não é a sua companhia, muito menos o seu pastor ou o seu líder de ministério. Não é a sua igreja nem a sua denominação. O Senhor a quem serve é Cristo. É a Cristo Jesus que servimos. Ah, mas o meu patrão não me reconhece, não me paga bem. Ah, mas o meu pastor nem percebe que eu existo. Segunda Coríntios, quando fala da maravilhosa ressurreição de Cristo, termina dizendo assim: nele, no Senhor, o nosso trabalho sempre será útil. Sempre terá utilidade. Não passará desapercebido. Na Bíblia, a mensagem, lemos assim: o empregado mal-humorado, que só faz o trabalho de má qualidade, terá de prestar contas.
ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Ah, não, o Senhor vai entender. O empregado mal-humorado, que só faz o mínimo, ou trabalho de má qualidade, terá que prestar contas. Ser um seguidor de Jesus, eu estou no culto, eu estou lendo a Bíblia, estou orando. Mas como que você está trabalhando, meu irmão? É a Cristo Jesus que servimos, é para Ele que trabalhamos, é por Ele que seremos recompensados. Vem dele, diz o texto aí, vem dele a nossa herança. Ele é sempre bom e justo. E sabe o que mais? No Salmo 127 ele diz: aos seus amados Ele nos dá, enquanto nós descansamos, dormimos, confiamos nele. Você já pensou trabalhar o tempo todo, ciente da presença e da companhia e da capacitação daquele que criou você, vê você e recompensará você? Pastor, você não está falando aí desse texto, dessa questão social, porque aí está falando de escravos e senhores. Eu não vou entrar nessa questão. Você vai saber que a Bíblia foi escrita esse texto lá no século 100, e o trabalho escravo era comum na cultura e naquele tempo da história. Então o apóstolo Paulo aqui não está legitimando a exploração dos poderosos contra os fracos. Mas ele está colocando em igual patamar, independente da sua condição, se você é judeu, se você é gentil, se você é escravo, se você é livre, se você é circuncidado, se você não é circuncidado. Ele está colocando senhores e trabalhadores, escravos, sob a sua autoridade. Quando começa o capítulo 4, verso 1, ele diz: sejam justos e imparciais, lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Isso acontece quando ele vai trabalhar a relação de marido, mulher, filhos. Em Efésios ele diz: sujeitem-se a Cristo. Vocês têm um Senhor. O que determina é o Evangelho. É Cristo igualando, trazendo equidade às relações. A forma de tratamento do Evangelho sempre será equidade e consideração. A maneira como tratamos as pessoas deve sempre refletir a bondade e a justiça do Senhor, que o Senhor tem por nós. Ele é o motivo maior, Ele é a verdadeira expressão e o propósito do nosso servir. A pergunta de hoje é simples e direta. A sua carreira profissional honra a Cristo? Ou você está levando do jeito que dá? A sua maneira de trabalhar mostra consideração para com as pessoas? Ou você fala assim: estou nem aí, nada a ver. A bondade de Deus pode ser vista na maneira como você cumpre
as pequenas e as grandes tarefas do seu cotidiano? É possível revelar a bondade de Deus, não apenas no culto, quando cantamos a bondade de Deus, mas quando entramos em campo, no nosso ambiente de trabalho. O jogador, quando faz o gol, ele aponta para o alto. E a Copa está chegando, né, gente? Mas se a vida dele não aponta para o alto, o que adianta ele levantar os 2 dedos para cima? Todo o trabalho está no seu devocional. Todo o trabalho ganha um novo significado quando mudamos a perspectiva. O que define a sua forma de trabalhar é você, o seu chefe, ou aquele que está sentado no lugar de honra? Hoje eu vou comer uma lasanha. Talvez ele estivesse olhando e falasse assim: nossa, que belo sermão que você está escrevendo, hein, pastor? Mas que coisa feia você fez lá na cozinha, hein? A vida é culto. O culto está na vida. Deus nos vê como embaixadores dele. Olha só essa frase do pastor Ricardo Barbosa: Deus não nos vê como profissionais buscando realização por meio do que fazemos. Ele nos vê como embaixadores dele, procurando representá-lo com integridade em nosso ambiente de trabalho. Amém? Que a mensagem a respeito de Cristo, verso 16, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Que o Evangelho encha você, que o Espírito Santo encha a sua vida, e que esse Evangelho transborde em ações como do próprio Cristo, na sua casa, amém? No seu ambiente de trabalho, e até mesmo quando você estiver sentado no metrô. Estou nem aí. Isso pode ser a fala de qualquer adolescente rebelde. Pode ser a fala de alguém que não conhece. Por isso, mas quem foi transformado pelo Evangelho, vive e transborda em ações do próprio Cristo. Amém? Muito obrigado, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui hoje. E o Senhor fale aos seus corações. Que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho em toda a sua riqueza. Preencha, Senhor, a nossa vida. Faça transbordar em nós o teu amor, mas também o teu zelo, a tua dedicação. Talvez você queira orar agora, você e confessar: Senhor, eu não tenho trabalhado direito, mas eu quero ser um profissional que mostra Você pode falar com o Senhor sobre isso.
enquanto nós nos preparamos para comer do pão, beber do cálice, que é um momento também de exame. O Senhor diz: coma do pão, beba do cálice, façam isso, mas examine a você mesmo. Confesse os seus pecados, limpa sua mente, seu coração, seu desejo de servir. A mesa do Senhor é posta para aqueles que querem seguir Cristo, aprender de Cristo, honrar Cristo. Continue louvando o Senhor pela obra que Ele fez na cruz, por você, por nós. Prepare-se para esse momento.